Olá, eu sou Vitória Velasco e hoje estou aqui para falar sobre o livro A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou vulva versus o patriarcado. Esse livro é de Liv Strömquist, que é uma quadrinista e cientista política sueca. Foi publicado em mais de 25 países e nesse livro, nessa história em quadrinhos, ela expõe as mais diferentes formas de tentar colonizar, castrar, padronizar e domar o sexo feminino ao longo da história. Bom, eu amo esse livro, acho primeiramente a arte muito bonita, o estilo do quadrinho é muito bonito, muito legal e reverente. Essa capa chamou muito a minha atenção. Eu tenho esse livro há alguns anos e lembro bem de ter visto ele em uma propaganda de um site e pensar, tem coisa interessante aqui. E existe no mundo uma pintura famosa e controversa de autoria de Gustave Courbet, cujo nome também é A Origem do Mundo. Então temos essa referência para a capa. Porque a controversa pintura representa a chamada genitália feminina, uma vulva. Bom, o livro tem um humor ácido, ele informa divertindo. A autora coloca várias fontes bibliográficas que servem como base para o que ela está dizendo. E todas essas informações estão divididas em 4 segmentos, que são eles: 1. Genitália feminina. 2. Orgasmo. 3. Menstruação. E 4. TPM. Logo no começo do livro, temos essa personagem fofa e irreverente que já informa que o problema da questão da chamada genitália feminina ser assunto de tabu e vergonha é o fato de homens que se intrometeram de forma totalmente exagerada em assuntos relacionados a tal genitália feminina. E aí ela lista uma série de nomes históricos que se intrometeram em assuntos que não precisava, aquela famosa coisa não precisava, não tinha necessidade. E aí ela cita alguns nomes como John Harvard, John Harvey, não sei dizer, nem me interessa, Kellogg, que sim, é o criador dos sucrilhos Kellogg, o Dr. Isaac Baker Brown, que fazia a cirurgia de remoção do clitóris, Santo Agostinho, que daí vem a ideia da mulher ser pecaminosa e suja, e entre outros nomes que, se você quer saber mais, procure o livro e leia. O livro cita, inclusive, a caça às bruxas, onde, por incrível que pareça, a chamada genitália feminina teve seu papel em mandar as mulheres para a fogueira. Por que eu falo toda hora genitália feminina? O nome é vulva, né? As pessoas querem dizer vulva. Mas a gente não faz essa diferenciação, né? Temos a vulva, a vagina, botam tudo numa coisa só, é a genitália feminina. Mas eu vou falar mais sobre isso pra frente. O livro fala também da questão da colonização do corpo feminino, até cita Colombo, né, como esse grande exemplo de colonização terrível. E aí, falando de colonização, também não tem como deixar de falar de racismo, e nesse caso, de racismo científico. O Barão Georges Cuvier, ele tinha uma tese de que nas mulheres civilizadas, que seriam, né, na cabeça dele, as mulheres brancas, os lábios da vulva teriam diminuído com a evolução. Portanto, lábios grandes seriam um sinal de inferioridade racial e depravação no geral. Eu acho que eu não preciso nem dizer o quão absurda, nojenta, racista é essa ideia, né? Então, se tem por aí, né, essa imagem de que os lábios genitais devem ser pequenos, a gente já sabe de onde vem. Inclusive, isso faz muitas mulheres até quererem fazer cirurgias, né, estéticas. Enfim, né, parar para pensar nessas questões da raiva, de como as mulheres e pessoas com vulva sentem vergonhas de si mesmas, de seu corpo.
igual quando você está menstruada e precisa trocar o absorvente e vai no banheiro quase como se estivesse cometendo algum crime, ou até mesmo sobre querer saber mais sobre o próprio corpo, né? Uma coisa básica, saber como funcionam as estruturas da vulva, vagina, que muitas mulheres não conhecem, não sabem como é, tem nojo. Inclusive, né, vulva e vagina são duas partes distintas. Por isso, a importância e necessidade de pesquisa e de livros como esse. Inclusive, nesse livro mesmo tem algumas imagens de vulvas, explicando também um pouco da anatomia. O livro é ótimo, gente. Leiam. O livro fala também de como a nossa sociedade é extremamente binária e viciada em separar o feminino do masculino e, nesse contexto, né, o masculino sendo tudo aquilo ligado ao pênis e a poder e o feminino ligado ao que não é o pênis. Então, no caso mesmo, né, da vulva, o que é a vulva, o que é a vagina, o que não é o pênis. Não tem nem importância, inclusive não tem nem nome. A gente nem usa esse nome, né, vulva, no nosso dia a dia, a gente não fala. Inclusive temos nomes até muito conhecidos da história falando coisas do tipo. Com licença que eu vou ler aqui, ó. O sexo feminino é um chamado de ser, como são, aliás, todos os buracos. Em si, a mulher chama uma carne estranha que deve transformá-la em plenitude de ser, por penetração e diluição. Sabe quem falou? Sartre, só Sartre. Sabe? Então tem essa ideia no nosso imaginário, na história, de que a vagina é um buraco só e não tem a vulva, né? Inclusive em livros e tudo mais, a vulva nem é representada. Nem tem a parte da anatomia da vulva. Então, assim, triste. Mas nem sempre foi assim. Na Idade da Pedra, a vulva era sagrada. Imagina, né? A mulher era esse ser que dava luz, que sangrava todo mês, né? Tinha uma certa periodicidade e não morria. Inclusive, em várias culturas de continentes diversos, tinha esse culto à vulva. Em certas épocas históricas, podíamos inclusive encontrar estátuas de mulheres de pernas abertas, com a vulva à mostra, protegendo, sendo guardiães de portões de cidades, mosteiros, etc. E, inclusive, tem algumas imagens no livro. Vou mostrar. A exposição da vulva é de longa data. Por exemplo, nas cavernas do abrigo de Balandarde, na França, temos gravuras rupestres de 30 mil anos de idade representando vulvas diferentes. Então, acho que é isso, gente. É um livro muito, muito bonito, como eu disse, é muito reverente, é muito divertido. Esses assuntos são assuntos que estressam você quando você vai estudar, né, e fica pensando por quê, né? Mas é muito importante a gente ir atrás, buscar informação, saber sobre a anatomia do nosso corpo, não ter vergonha. Então, convido você a ler esse livro, pesquisar mais e me conta aí o que você achou do vídeo. Espero que tenha gostado. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!